O primeiro exemplo que eu quero te dar, eu quero informar primeiro para você um número, que é um número extremamente alto. Esse número, ele vai revelar parte da nossa realidade. Ele ainda não vai falar de uma realidade que está aí. Por que ele não vai falar dessa realidade que está aí? Totalmente, em função do tabu que existe nesse tema, tá? Mas que as empresas estão se dando conta. Eu estou sendo, desde o ano passado foi a primeira vez que uma organização me procurou para eu trabalhar com esse tema. Esse ano eu já estou tendo procuras, tá? Para eu trabalhar com esse tema dentro das organizações. Então, é um tema que está em alta, está aí presente. Olha só, o número que eu quero te falar. 68.635 ações trabalhistas, reclamações trabalhistas, né, ações trabalhistas, foram computadas pelo Tribunal Superior do Trabalho em 2020. De quê? Com qual motivação? Com qual queixa? Assédios nas empresas. Tanto assédio moral quanto assédio sexual. Esse é um tema tabu nas empresas? Sim. Eu fiz uma enquete faz uns 3 semanas, acho que umas 3 semanas. Foi o mês passado que eu fiz essa enquete, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, perguntando qual era o tema tabu nas organizações. Então, eu coloquei saúde mental, assédios e coloquei o etarismo. Em primeiro lugar, nas duas redes, nas duas enquetes, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que a gente está aqui também no LinkedIn, em primeiro lugar ficou o assédio. Em primeiro lugar. Então, veja, é extremamente importante falar. Porque não é pelo fato da gente não falar, não querer tocar nesse tema, nesse assunto, que isso vai deixar de existir, né? A gente sabe disso, né? Às vezes você só coloca ali, deixa lá na sombra, coloca debaixo do tapete aquele tema, que você não quer falar naquele tema, mas é por isso que ele não existe. Agora, existe uma situação que está potencializando, tá, as empresas a pensarem nesse tema. As empresas falarem, peraí, mesmo sendo tabu, eu vou precisar tratar desse tema. E como hoje a gente está falando, né, a psicóloga clínica pode trabalhar nas empresas, então esse primeiro exemplo que eu quero te dar é o exemplo de assédios. Então, veja, a Lei 14.457, que foi publicada no Diário Oficial da União no ano passado, no dia 21 de setembro, é uma lei que é do trabalho mais mulheres, tá? Mas dentro dessa lei, ela incluiu a questão do assédio e definiu que a CIPA passa a ser uma empresa, tá? Passa a ser a CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que agora passa a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios. Veja, se você como psicóloga clínica não está muito acostumada a esses termos, fica tranquila que tudo isso é possível você se atualizar, tá? Não é algo assim que você, né, que é tão complexo que você não consiga se atualizar. Quando eu era gestora, eu fui presidente da CIPA por 2 gestões. Cada gestão dura 2 anos. E a presidente é indicada pela empresa. A empresa indica a presidente, né? E dá para fazer um trabalho lindo na área da CIPA. Só que nem todas as empresas são exigidas legalmente para terem a CIPA. Mas aquelas que têm, porque existem critérios, sabe, específicos para poder, né, para exigir, né, que a empresa crie, né, instale a CIPA na sua estrutura, né, no seu local, né, na sua empresa.
Veja, essa lei, ela vai falar como que as empresas, essa comissão, a CIPA, precisa tratar o assédio, antes de tratar o assédio, ser um canal de ouvidoria, de ouvir, né, as queixas sobre assédio, situações de assédio, de denunciar o assédio e também de poder intervir em relação a isso. Mas olha que interessante. É um tabu, mas não é o fato, como eu disse, de ser um tabu que não acontece. Então, as empresas, elas, por essa lei, as empresas precisam, há uma exigência para as empresas treinarem e orientarem os seus funcionários. Todos os que são membros da CIPA, mas também todos os seus funcionários, principalmente as lideranças. Então, quando você vai para dentro das empresas, existem muitas oportunidades de você trabalhar com a prevenção. Você pode trabalhar com, olha só, o Carlos, né, o Dr. Carlos Rebelo dizendo, é muito importante ter um canal de denúncia. Sim, olha só, tá vendo? Um advogado, né, já está nos orientando aqui o quanto que é importante ter um canal de denúncia. Veja, isso é exigência da lei. Então, agora, algo que era tabu, que a empresa não queria tocar sobre isso, não dá mais. Porque a lei está dizendo, você vai ter que ter um canal de denúncia. Você vai ter que organizar uma estrutura na empresa, você vai ter que preparar esses funcionários para trabalharem sobre isso. E com certeza você, psicóloga clínica ou psicólogo organizacional, você tem condições de fazer esse trabalho. Se você tiver um método, você tem condições de fazer. Eu não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas nenhuma. E as demandas estão aumentando. Essa